Estamos aí conectados pelo nosso canal do YouTube. Você que está nos assistindo aí, seja muito bem-vindo. Nós iremos iniciar daqui a pouco a nossa aula, nosso curso básico em teologia. Você, aluno da Faculdade Teológica CETAD, seja bem-vindo. Nesta noite nós vamos dar sequência ao nosso curso aí de pneumagiologia. Nós vamos continuar o nosso curso nessa quinta aula. Nós iremos estar falando acerca dos dons espirituais. Nós falamos na aula passada, se você não assistiu, nós queremos pedir que você assista às aulas anteriores para que você fique por dentro do que está acontecendo, né? Do todo o transcorrer desse estudo. É muito importante você assistir aos vídeos na sua ordem cronológica. Então, entra aí no nosso canal do YouTube, matricule-se, né? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, porque daí todas as vezes que nós entrarmos online ao vivo, você vai ser comunicado dessa transmissão e poderá estar acompanhando aí as nossas aulas, né? Vamos olhar aqui, vamos ver aos nossos alunos que têm adentrado aqui a nossa aula. Muito bem, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a vocês, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula, né? E Deus abençoe a todos. Glória a Deus, estamos aí nessa transmissão online, estamos aqui online neste momento. Nossos irmãos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. E amém, meu querido, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Estamos aí nessa transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos. Boa noite. Já está conosco o Marvin. Deus abençoe, Marvin. Veja aí como é que está o áudio, como é que está chegando aí o vídeo, se está bom, está ok. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula, estamos ao vivo aqui e iniciando a nossa aula de pneumagiologia. Vamos dar sequência, nós paramos na quarta aula. Estamos só aguardando alguns irmãos que estão aí ainda se conectando na nossa videoaula desta noite, para estarem fazendo conosco esta aula. Deus abençoe. Glória a Deus. Como é que está aí, irmão Marvin? Conversa aí, posta aí se está tudo ok, se o áudio está bom, se o vídeo, a câmera também está bom. Deus abençoe os irmãos. Seja muito bem-vindo nessa transmissão aí. Glória a Deus. Já estamos aí. Os irmãos que já estão conosco, comunica lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo, informa lá que nós já estamos online, para que eles possam estar, os nossos irmãos do grupo, estarem acessando aí a nossa videoaula desta noite, tá? Essa aula é ao vivo e nós vamos entrar daqui a pouquinho, vamos dar início à nossa aula. Estamos só adequando aqui, alguns irmãos estão adentrando aí a nossa videoaula, estão participando neste momento. Amém, irmão? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Então nós estamos aí preparando para a nossa videoaula. Deus abençoe os irmãos aí, os amados que estão conosco aí. Nossos irmãos aí do nosso canal do Twitch. Nós estamos transmitindo pelo Twitch, estamos transmitindo aí pelo YouTube. A paz do Senhor, irmão Ademir. Deus abençoe sua vida, meu querido. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Quanto tempo, né? Os irmãos nos informem, amados, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se o áudio está chegando bem aí, está legível, né? Se está bem audível, tá? Vai mantendo a gente informado aí para estarmos aí fazendo a transmissão desta live. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe os nossos alunos que estão adentrando aí conosco, né? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Marvin. Obrigado pelo feedback aí. Deus abençoe a todos. Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa aula de pneumagiologia, tá ok? Os irmãos já assistiram às 4 aulas de pneumagiologia. Nós falamos nas aulas anteriores acerca do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo nas dispensações, trabalhar do Espírito Santo na Tanakh. Nós falamos sobre o Espírito Santo atuando na Tanakh, né? Falamos também
acerca ali daquele episódio de Noé na arca, quando Noé solta a pomba, o primeiro voo da pomba, que ela volta, ela sobrevoa e retorna. O segundo voo da pomba, que ela volta com o ramo de oliveira. E no terceiro voo da pomba, ela não volta mais, né? Então nós fizemos aqui uma alegoria acerca deste acontecimento bíblico para falar sobre os voos do Espírito Santo na sua obra, o seu período de atuação. Então, na Tanakh, nós vimos que o Espírito Santo ele atuava de uma forma esporádica, né? O Espírito Santo ele atuava de uma forma esporádica em algumas vidas específicas. Vocês já viram na aula anterior sobre esses acontecimentos. Nós chamamos de os homens fontes da Tanakh. Falamos de Elias, falamos de Eliseu, falamos de Moisés, a unção do Espírito concentrada sobre eles, né? E falamos também sobre o homem fonte da nova aliança, Jesus, na dispensação do mistério revelado, quando Cristo se revela à humanidade, né? Cristo encarna e agora passa a estar atuante. Então, no período de Cristo, todo o poder, toda a unção estava concentrada em Cristo. Então, a unção do Espírito emanava de Cristo. Nós já falamos isso nas aulas anteriores. Estamos só fazendo aqui um feedback para você acompanhar. Então, nós falamos disso, né? A pomba com o ramo de oliveira. Então, o ramo de oliveira é Cristo, e nós falamos da unção do Espírito sobre Cristo. E aí, quando Cristo morre e ascende aos céus, a unção sobe com Cristo. Toda aquela unção concentrada sobe com Cristo. Então, Jesus pede aos discípulos para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, nós temos que entender sobre vestidos e revestidos, tá? Então, vestido e revestido. O Espírito Santo, ele reveste o crente de poder. Então, sejais revestidos de poder. E aí eles ficaram em Atos capítulo 2, então, tem o terceiro voo, a terceira atuação poderosa do Espírito Santo, agora não sobre os homens fontes, mas, porém, no interior de cada vida que o aceita. Então, nós vamos falar disso nesse momento. Quero dar aqui os agradecimentos. Alguns irmãos que já estão conosco, Juca Lopes, Deus abençoe, está conosco, né? O nosso pastor Josenildo, Deus abençoe, pastor Josenildo, está conosco e acompanhando a nossa live, né? Nós estamos agora ao vivo pelo nosso canal do Twitch e estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube. Então, os irmãos aí que são inscritos no nosso canal do YouTube já receberam a comunicação de que estamos aí ao vivo. Nossa irmã pastora Rosângela Dias está conosco também. Seja muito bem-vinda nesta noite. Estamos aí com a nossa live. Acredito que agora nossa live vai funcionar perfeitamente. Nós tivemos alguns problemas em algumas semanas passadas. Ficamos aí 2 semanas sem gravar, né? O nosso computador deu problema. E agora, graças ao nosso bom Deus, nós estamos aí com um computador melhor, né? Um computador mais sofisticado. E acredito que agora esta live vai permanecer assim até o final dela. Aqui está transmitindo perfeitamente. Creio que os irmãos também estão me ouvindo muito bem. Estão me ouvindo aí perfeitamente. E estão me vendo também aí aplausível, né? Então, vamos começar aqui, irmãos. Nós vamos falar nesta aula sobre o Espírito Santo. Vocês estão lembrados das dispensações? É muito importante nós, como amantes da palavra de Deus, estudantes, exploradores da palavra, você que já vem acompanhando estes vídeos teológicos que estamos transmitindo e gravando, nós estamos na matéria de pneumagiologia. Só relembrando, pneumagiologia. Pneumagiologia, temos aqui logia, que é estudo, da palavra grega logos, né? Palavra grega logos, que é palavra, estudo, então do logos, logia. Temos aqui o ágio,
que é do grego agios. Agios, do grego, né? Agir, tá? Agir. E temos aqui o pneuma. Pneuma. Pneuma, do grego espírito. Então, nós estamos estudando o agir do espírito, né? O agir do espírito. Olha, já está dando problema aqui. Meu Deus, hein? Não é uma coisa, é outra. Vamos ver aqui. Voltamos. Voltamos. Está dando problema aqui. Então, ágios. Agir também. Ágios é santo. Tá? Santo. Estudo do Espírito Santo. Ok? Então, esse é pneumagiologia. Mas nós já falamos isso nas aulas aí anteriores. Então, meus amados, ó, nós vamos falar nesta oportunidade sobre o dom do Espírito, ou os dons do Espírito. Então, anota aí. Ó, essa é a nossa matéria hoje. Ó. Dons do Espírito. Nós estamos falando sobre o agir do Espírito Santo. Né? Estamos falando nesta matéria como que o Espírito Santo ele age. Né? Nós falamos aí do interior do crente, ele recebe o Espírito Santo. Então nós já falamos aí nessas 4 videoaulas bastante coisa. Só que neste momento nós vamos dar seguimento aqui falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, vamos falar sobre os dons. O que é os dons, tá? Quando nós falamos de dom, porque dons no plural, no singular é dom. Quando nós falamos de dom, os irmãos têm que ter em mente que existem 2 categorias, né? Ou 2 classes, assim, vamos dizer assim. Então existe o dom, ó. Existe o dom. Vamos por aqui, ó. Existe aqui na Terra o dom, ó, o dom natural. Tá? Então existe o dom natural e existe o dom sobrenatural. Tá? Então, vamos por aqui, ó. Sobrenatural. Ok? Tudo bem? Então, eu estou indo devagar para você entender. Então, existe o dom natural e o sobrenatural. O dom sobrenatural, aí sim é o dom que é pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos dom, você tem que entender que existem 2 categorias: natural, sobrenatural. O natural é congênito, o natural é humano, o natural alguns têm uma facilidade ou não. Aqui no caso, dom, tá? Dom é o quê? Aptidão, ó. Aptidão, né? Talento. Talento da pessoa. Então, tem pessoas que têm aptidão, têm um talento, ela se desenvolve melhor em uma área, desenvolve melhor em outra área. Às vezes ela vai fazer algo, ela desenvolve com um talento espetacular, parece que ela já nasceu para fazer aquilo. Nós chamamos isso de dom natural. Então existe dom natural. Os dons natural não conseguem atingir aquilo que é necessário para a salvação e ganhar almas. Nós temos que ter em mente que o projeto de Deus para a salvação, e esse projeto que começou desde lá de Adão, né? Então, desde lá de Adão, quando começou esse projeto de Deus, desde Adão. Então, quando começou esse projeto de Deus, para Deus salvar a humanidade, Deus prepara uma nação. Ele faz lá um pacto com Abraão. Ó, temos aqui aliança patriarcal, né? Patriarcal com Abraão. Ok?
Então nós temos aqui uma aliança patriarcal com Abraão. Através de Abraão, Deus alcançaria todas as famílias da terra. Tá? Todas as famílias da terra. Por que Deus alcançaria todas as famílias da terra? Porque todas pecaram, destituídas estão da glória de Deus, e agora Deus precisava alcançar essas famílias para a salvação. Para poder alcançar essas famílias, Deus então se utiliza da aliança com Abraão, onde ele prepara um povo para levar a palavra de salvação. O projeto de Deus não era salvar só uma nação. O projeto de Deus era alcançar todas as famílias da terra. Então, nós temos que ter algumas coisas em mente, e os irmãos que já estão acompanhando as aulas, os estudos, já têm isso em mente. Então, quando nós falamos um determinado assunto, você tem que ter essa visão ampla. Você não pode ter uma visão somente daquele assunto sem entender o que acontece ao redor. Então, você tem que abrir a sua visão. Todas as famílias da terra iam ser alcançadas pela descendência de Abraão. Só que a descendência de Abraão chegou a um patamar, chegou um momento da história em que eles pecaram para com Deus. E aí Deus, então, precisa restaurar a nação. E aí ele levanta o sacerdócio nacional para resgatar a nação que ia alcançar as famílias da terra. Então nós temos na Tanakh, a Tanakh, para eu não dizer Velho Testamento ou Antigo Testamento, eu vou usar a palavra Tanakh, que você já conhece no decorrer dos estudos, nós temos falado sobre isso. Então na Tanakh nos relata que Deus operava através do profeta, sacerdote e o ofício de rei, que são os três ofícios da Tanakh, onde nós vemos ali o povo judeu, o povo israelita. Então, Deus se utilizava desses três ofícios, rei, sacerdote e profeta. Nós vemos isso na Tanakh, está bem claro. Esse atuar, o Espírito de Deus, ele atuava sobre o profeta, sobre o sacerdote, sobre o rei. Então o Espírito de Deus estava sobre, capacitando, dando graça, dando virtude, uma diversidade de operações. Então ele dava uma diversidade de operação na Tanakh. Quando nós partimos para a nova aliança, quando nós adentramos então o Evangelho, as mensagens, entramos ali no Testamento, no Novo Testamento, quando nós entramos ali, nós encontramos então uma atuação diferente. Nós encontramos uma atuação do Espírito de Deus sobre Cristo. Sobre Cristo. Ok? Então, o Espírito de Deus atuava sobre Cristo. Cristo estava coberto, imergido, cheio, transbordante do Espírito Santo que atuava sobre Cristo. Eu estou dando alguns flashbacks para que você possa entender aqui esta matéria e fazer uma recapitulação. Então, Cristo ele era cheio do Espírito Santo. Então, todo o operar do Espírito estava sobre Cristo. É muito bom entendermos isso. Nos 3 anos do ministério, nos 3 anos de ministério de Cristo, você não vê falar de uma atuação de outras pessoas realizando milagres, curas. Por quê? Porque no período em que Cristo
havia iniciado o seu ministério aos 30 anos e começou a pregar a palavra do reino, Cristo era a fonte. De Cristo emanava toda a unção, todo o poder, toda a palavra. Deu para entender? Então, Cristo era o homem fonte e de Cristo emanava tudo. Como nós lemos lá em Lucas, capítulo 4, quando Cristo entra na sinagoga e pega para ler o profeta Isaías, e ele diz, porque Deus me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, né? E tudo mais, nós já lemos nas aulas passadas, você já sabe disso. Nós estamos só dando aqui um flashback para darmos sequência aos nossos estudos. Então, de Cristo emanava tudo, tá? E posteriormente, nas matérias futuras, em níveis mais superiores, nós vamos analisar sobre o tanque de Betesda, tá? Nós vamos analisar o tanque de Betesda. Será que tinha um anjo mesmo que mexia as águas e realizava curas naquele lugar? Todos se reuniam ali e quando as águas eram agitadas, o primeiro que mergulhasse era curado, né? Quando Jesus vai de encontro àquele homem que estava ali há 38 anos, sofria, e Jesus vai de encontro a ele no tanque de Betesda, será que aquilo era verídico? Mas havia uma outra atuação de cura, mas não era só Cristo que efetuava curas e milagres? Então nós vamos ver isso em matérias mais futuras, nós vamos adentrar este bloco de interpretações. Mas agora, aqui falando da atuação do Espírito, então, na Tanakh, o Espírito Santo atuava sobre, esporádico, descia, operava, voltava. No Novo Testamento, no mistério revelado, quando o mistério é revelado, quando Cristo se revela à humanidade, toda a graça, toda a unção, todo o poder está concentrado em Cristo e de Cristo emana todas as coisas. Tá? Por isso que os discípulos, ora eram espirituais, ora eram carnais, ora eles estavam no centro da vontade, cheio do Espírito, ora não estavam mais cheios do Espírito. Nós estudamos também, na aula passada, a palavra grega para cheio. Tá? Nós estudamos também, na aula passada você já viu a palavra pleiros e a palavra pimpleime. Pleiros e pimpleime, tá? A palavra grega usada, pleiros, algumas passagens bíblicas, quando Jesus ele envia os 70 e ele diz sejam cheios do Espírito, então ali no grego você vai encontrar a palavra pimpleime. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos encontrar a palavra pleiros no grego. O que é pimpleime e o que é pleiros? Na aula passada você já aprendeu. Pleiros é ser cheio de dentro para fora, ok? E o pimpleime é cheio de fora para dentro, ok? Então, pleiros é ser cheio de dentro para fora. Pimpleime, ser cheio de fora para dentro. Há uma diferença. Aonde que está? Qual é a diferença dessas duas palavras? A diferença é a fonte que é usada para encher. Então, a diferença aqui, ó, é a fonte, ok? É a fonte. Aonde que está a fonte na palavra pleiros no grego, que é utilizado no Novo Testamento? Ora, a palavra pleiros, a fonte, ela está dentro. Então aqui é quando a pessoa é cheia de dentro para fora. Então ela é cheia e há um transbordar, ela transborda. Essa pessoa nunca está vazia.
aonde ela for, ela está cheia do Espírito de Deus. Ela nunca fica vazia. Aonde ela vai, ela transborda unção. Aonde ela vai, ela transborda glória. Aonde ela vai, ela transborda, ela emana dela a unção, a glória, o poder, o milagre, porque ela está cheia. E reflete nela, então, o caráter de Deus. O caráter de Deus é refletido nela. Tá em toda hora aqui o meu celular, eu estou usando um celular de câmera e toda hora está entrando aqui alguma coisa e eu tenho que estar desligando. Então a fonte está dentro dela. Deu para entender? Quando a fonte está dentro, ela é cheia de dentro para fora. Então ela é constantemente cheia. Porque aonde ela vai, onde ela vai, ela está cheia. Ela vai. A fonte não sai dela. Não tem como essa pessoa se distanciar da fonte. Porque a fonte está dentro e ela está constantemente cheia da graça, cheia da unção, cheia do poder, cheio de Deus. Ela tem palavras de Deus, ela tem vontade de Deus, ela tem caráter de Deus, ela tem o aspecto de Deus, o aspecto de Cristo, ela tem a mente de Cristo, porque a fonte está dentro. Agora, a palavra pimpleme, ela é usada para quem é cheio, porém, a fonte não está dentro. A fonte não está dentro. A fonte está do lado de fora. Do lado de fora. Aqui a fonte está dentro. Então, pleiros, a fonte está dentro. Sede cheio. No original grego, receba aí o pleiros. A fonte está dentro. Agora, quando a palavra é a raiz pimpleme, é porque a fonte está do lado de fora. Aqui, a pessoa ela é inconstante. Horas está cheia e horas está vazia, porque a fonte não está enchendo de dentro para fora. A fonte está fora. Ela é cheia de fora. Então, se ela se afasta da fonte, ela para de se encher. E o pouco que ela se encheu, ela vai gastando até ela se esvaziar. Então, no pleiros, você não se esvazia. No pleiros não se esvazia. No pimpleme esvazia, porque a fonte está do lado de fora. Então, você depende de ir na fonte constantemente. Então, nós falamos isso na aula passada, tá ok? Então, nós falamos sobre isso na aula passada. Então, agora vamos entrar aqui nas ferramentas que o Espírito se utiliza. Como que funciona essas ferramentas? Então, você abre aí a sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. E o versículo 4 ao versículo 6. Então, abra aí a sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. E nós vamos ler aqui. 1 aos Coríntios. Ok, meu irmão? Faça uso aí. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1, para que a nossa compreensão fique bem melhor, né? Fique melhor. Então, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que diz aí o texto da palavra de Deus. Deus abençoe, meus amados. Amém, irmão. Deus abençoe, meu querido. Continua firme aí. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando a Bíblia está dizendo aqui, não sejais ignorantes, não está falando ignorantes no sentido de ser estúpido, de ser áspero, de ser aquela pessoa que não quer entender, né? Mas quando ele fala assim, não quero que a respeito dos dons sejais ignorantes, eu não quero que vocês não tenham conhecimento acerca dos dons, não tenham falta de conhecimento, mas aprendam.
e sejam sábios no que diz respeito aos dons espirituais. Porque o cristão que não conhece os dons espirituais e como utilizá-lo, é que nem um trabalhador que vai para o trabalho sem a ferramenta. Como é que você vai carpir sem levar uma enxada? Como é que você vai roçar o mato sem levar uma roçadeira? Então você não pode ser ignorante, ter falta de conhecimento, de saber como utilizar e como funciona essas ferramentas espirituais que o Espírito Santo concede. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixai-vos levar-vos aos ídolos mudos conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora, se nós formos analisar tudo, nós vamos demorar muito, mas olha o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ó, primeiro, diversidade de dons. Há diversidade, vamos pôr aqui o versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo de número 5. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vamos aqui, 2. Diversidade de ministérios. Ok? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui, ó. Espírito. Anota aí. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ó. Senhor. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tá? Versículo 5, né? Versículo 6. Vamos ler o versículo 6? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Ok? Há diversidade de operações. Então nós temos aqui 3. Diversidade, vamos por aqui. De operações. Mas o Deus é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós temos aqui diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Então, nós temos aqui o operar de Deus, né, Yahweh. Temos aqui o operar do Senhor, Yeshua, e temos o operar do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Nós já aprendemos aí em teontologia, cristologia, né? Estamos fazendo agora pneumagiologia. Já aprendemos que só existe um único Deus verdadeiro que se revela, que é formado por pessoas da deidade. Não vamos entrar mais nesse assunto, e qualquer dúvida você dá uma assistida nos vídeos lá atrás, tá bom? Dá uma assistida nos vídeos lá atrás. Parou de novo. Pronto. Dá uma assistida nos vídeos lá atrás e você vai acompanhar isso aí. Então, primeira coisa, não sejais ignorantes acerca do Espírito Santo. Existe diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Existe diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E existe a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Tá? E aí nós encontramos o versículo 7 vai falar sobre a manifestação do Espírito. Aí vai falar da manifestação do Espírito. Então, no versículo 7, ó, é 1 Coríntios, tá? Capítulo 12, e no versículo 7, vai falar das manifestações, ó, manifestações do Espírito. Manifestações do Espírito. Ok, ó. Então, no versículo 7, 1 Coríntios, vai falar sobre a manifestação do Espírito. Tá bom? E nessa manifestação do Espírito, vou apagar aqui para ocupar muito espaço. Na manifestação do Espírito, aí vai entrar aquela relação dos dons espirituais. Tá? Então, nós estamos falando de dons que são sobrenaturais. Existe a classificação do dom natural, que é possível cada um ter, porque isso aí é uma aptidão, é onde uma pessoa tem mais facilidade de aprender determinado assunto, de realizar determinada tarefa. Ele tem um dom natural. Para nós começarmos também, irmãos, olha, não existe, eu já ouvi muitos irmãos falar isso, mas não existe isso. Ó. Dom do amor. Ah, irmão, eu não tenho o dom do amor. Irmãos, não existe dom do amor. Amor não é dom. Ok? Amor não é dom. Não existe dom do amor. Pelo amor de Deus, irmãos, um aluno teológico, quem estuda a Bíblia, não pode falar uma besteira dessa. Isso aqui é uma besteira, é uma grosseria. Tá? Porque o dom, o amor, se eu perguntar para você o que é amor, você vai me dizer que o amor é um forte sentimento. Você vai colocar esse amor aqui, ó, como sentimento. Tá? Você vai colocar esse amor como sentimento. Mas o amor de Deus não é um sentimento. Não é um sentimento. O sentimento é o amor humano. Também existe o amor humano, o amor terreno, ó, o amor terreno, tá? O amor terreno e o amor divino. Assim como tem o dom natural e o dom sobrenatural, também tem o amor natural, o amor terreno e o amor sobrenatural, que é o amor divino. Tá? Só que amor não é dom. Nós vamos falar na próxima aula sobre o amor, porque nós vamos entrar sobre o fruto do Espírito. Então não se preocupe, na próxima aula vamos falar sobre o fruto. Mas aqui no dom, você tem que entender que amor não é dom. Receta isso da tua mente. Muitas pessoas, eu não tenho o dom do amor, queria ter o dom do amor. Você não tem, o Espírito Santo não vai te dar, e você nunca terá do Espírito Santo o dom do amor, porque amor não é dom, tá bom? Dons são ferramentas que o Espírito Santo dá para que o cristão possa desenvolver a sua chamada e realizar a vontade de Deus no que se refere a ganhar almas, trazer as vidas que estão afastadas do Evangelho para a luz, que estão em trevas para a luz. E as ferramentas para trazer as almas para a luz são os dons do Espírito que trabalham no agir pela palavra e a palavra de Deus. Tá? Então nós vamos falar sobre isso. Então, vamos deixar isso aqui um pouco para o lado. Tá? Ó, outra coisa que eu quero separar aqui, também antes de nós entrarmos sobre os dons, outra coisa que os irmãos têm que entender, irmão, todo aluno de teologia tem que saber fazer essa separação, tá? Pelo amor de Deus, tem que saber fazer essa separação, saber separar, não pode misturar tudo numa bacia.
E nem tem gente que mistura tudo numa bacia e acha que tudo é igual e acaba perdendo a essência da revelação da palavra de Deus. Então você que é aluno, que está nos assistindo através desse vídeo, queremos lhe explicar para que você abra a sua mente, o seu conhecimento. Nós estamos sintetizando esse curso, irmão. Esse curso está sintetizado. Muitas coisas não dá tempo de falarmos aos irmãos. Muita coisa não tem como nós nos depararmos porque demanda tempo e nós estamos sintetizando este curso para ser feito em 5, 6 aulas, que nem essa matéria de pneumagiologia, nós vamos usar 6 aulas, mas nós temos que sintetizar, tá? Ficamos aí um pouco parados, mas agora nós já estamos de volta às nossas atividades normais. Meus amados, então olha, vamos lá. Diversidade de dons, Espírito, diversidade de ministérios, Senhor, e operações. Lembra quando nós falamos das dispensações? Estão lembrados? Olha lá. Olha lá. 3 dispensações. Ó. Dispensação do mistério. Dispensação da graça. Dispensação da plenitude. Nós já falamos sobre isso, tá? Essas 3 dispensações, segundo Paulo, que deixa registrado lá na sua carta, se não me falha a memória, aos Efésios, capítulo 3, 9, capítulo 1, 9, capítulo 2, 3, é uma coisa assim. Então, mas sei lá, tá? Nós já estudamos isso aqui, estou só falando que você lembra, você tem que lembrar daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já passamos. 3 dispensações. Paulo diz que tem a dispensação do mistério, da graça e plenitude. A dispensação do mistério nós dividimos aqui em 2. Né? O mistério, ó, não revelado e o mistério revelado. Deixa eu colocar assim, para ficar melhor. Pronto. Não revelado, deixa eu pôr um tio aqui em cima do N, pronto. Mistério não revelado, mistério revelado. Então, no mistério não revelado é de Gênesis a Malaquias, na Tanakh, né? Tanakh. Então, temos aqui a Tanakh, de Gênesis a Malaquias. Mistério não revelado. Por que não revelado? Porque ninguém conheceu Jesus, ninguém conheceu a Cristo. Cristo não havia se revelado à humanidade. Mas aí nós temos aqui o nascimento de Cristo. Ó, deixa eu pôr aqui uma estrela. Que é a estrela que é o nascimento. Tá? Então vamos lá. O nascimento de Cristo. Então temos aqui o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo. E o período da graça terminou com a morte de Cristo. Então nós temos aqui o nascimento e temos aqui a morte. Tá? Ó, já está abrindo de novo. Meu Deus, eu vou ter que parar isso aqui. Aí, voltamos de novo. Voltamos? Não voltou. Meu Deus do céu, começou já. Jesus, segura, meu Pai. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui, irmãos, que sumiu tudo aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Só um minuto. Sei que os irmãos estão me ouvindo. Sei que os irmãos estão me ouvindo, mas não estão me vendo, tá? Espera aí que eu vou ajeitar aqui e vocês já vão me ver aí. Só um minutinho, irmão. Já estou ajeitando aqui, tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Travou, irmão. Espera aí que eu estou arrumando aqui. Espera aí. Espera aí. Então eu vou arrumando aqui. Estou arrumando aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Voltamos? Pronto, voltamos.
Amém, irmão? Isso acontece, é ao vivo. Ao vivo acontece. Tá? Ao vivo acontece. Então nós temos aqui o nascimento de Cristo e a morte de Cristo. Aqui aconteceu, 33 anos. Ok? Nascimento de Cristo, ano 0. E temos o AC. Né? Temos o AC. E aqui temos o DC. Então, o nascimento de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, dispensação do mistério não revelado, a Tanakh. Temos aí depois o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai nos revelar a Cristo. Então, temos 33 anos. E aqui o período da graça, que, segundo os pré-tribulacionistas, vai durar até o arrebatamento da igreja, tá? Então aqui o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós vamos entrar na dispensação da plenitude. Mas tudo bem. As 3 dispensações. Então temos aqui Paulo revelando que há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo. Então essa diversidade de operações aconteceu aqui, na Tanakh. Diversidade de operações. Ok? Por quê? Porque o Espírito, ele estava sobre. E aí Deus manifestava nos seus escolhidos a diversidade de operações. O que é diversidade de operações? E Deus se utilizou dessa manifestação através do Espírito sobre os seus escolhidos na Tanakh. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de diversidade de operações. Quando o profeta Eliseu pede para o moço ir lá buscar o mantimento para os alunos ali, né, os discípulos, iam ser profetas também, os filhos dos profetas estavam ali, e ele vai, traz, e aí prepara lá a comida, as plantas que ele trouxe lá, e eles começam a comer, e só que era veneno, e um deles diz, a morte na panela. E quando eles verificam que aquele alimento que o servo trouxe para eles comerem, havia veneno que poderia matá-los, o que Eliseu faz? Qual é o agir de Eliseu? Qual é o agir de Eliseu? Então, uma pergunta aqui, Ademir. Pastor, esse ano, o que Cristo nasceu, qual seria mais ou menos esse ano? Irmãos, é assim, para nós entrarmos aqui no ano do nascimento de Cristo, irmão Ademir, o que acontece? Nós teríamos que partir para um outro lado. Eu tinha que, porque há um erro aqui nesse ano 0, tá? Porque o calendário foi mudado, o calendário romano. Então há um ano. Na realidade, quando eles contam o ano 1 depois de Cristo, ano 2 depois de Cristo, tem um erro ali. Então, antigamente era por luas, eles contavam diferente. Então, esse ano 0 é o nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasceu, eles demarcaram a contagem dos anos ali. Lembra que no Antigo Testamento, na Tanakh, eu falei Antigo Testamento para os irmãos entenderem, mas o certo é na Tanakh. Na história registrada na Tanakh de Adão até Malaquias ali, nós encontramos, os anos são decrescentes. Então você vai ver que ali tem 900, 800, 606, 586, ano 400, ano 300, até chegar no nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasceu, foi estabelecido, então, um calendário, tá? Por Roma, ele estabeleceu um calendário. Então, aí nós vamos ter que entrar em outra área e vamos fugir. Nós vamos fazer uma matéria sobre cronologia bíblica, e aí nós vamos estudar sobre isso. Tá bom, irmão Ademir? Mas segura aí. Mas para entender, aqui o ano 0 é o nascimento de Cristo, quando eles dataram, quando começou-se então esse calendário gregoriano, né? Deu início esse calendário. Hoje nós estamos no calendário no ano 2021, desse calendário aqui.
Então, quando Jesus nasceu, aí tem o ano 1 depois de Cristo, ano 2 depois de Cristo, 3, e aí vai contando os anos. E para trás de Cristo, os anos são decrescentes, porque foram feitos estudos, dataram as datas pelas genealogias, descobriram-se as datas. Nas nossas matérias lá de introdução à Bíblia, nós falamos um pouquinho isso aqui de introdução à Bíblia, tá? Nas nossas primeiras matérias eu falei um pouco sobre isso aqui, então dá uma recapitulada lá. Esses 33 anos, tá? Diversidade de operações, vamos perder o foco aqui. Diversidade de operações. Aí eu tô acompanhando aqui os comentários e conforme aqui eu estou respondendo. Então, voltando aqui à diversidade de operações que Deus se utilizou, tá? Aqui da Tanakh. Quando Cristo nasceu, toda a unção estava concentrada em Cristo, ok? De Jesus que emanava toda a unção, toda a cura, toda a libertação, toda a revelação da palavra, tudo emanava de Cristo. Porque Cristo foi o último homem-fonte, o último homem-fonte de Deus na terra, para emanar dele toda a instrução, toda a glória, todo o poder, toda a manifestação. Então tudo partia de Cristo. Tudo partia de Cristo. Ninguém tinha o Espírito Santo nele, a não ser Cristo. Quando diz assim, foi cheio do Espírito Santo, a palavra ali é pimpleime, no original grego. Por quê? Porque a fonte era Cristo. Então os discípulos, eles só estavam cheios de Deus quando eles estavam com Cristo. Quando se afastavam de Cristo, eles se debandavam. Então eles não eram espirituais. Eles não eram espirituais, eles eram carnais. Por que carnais? Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Agora, depois de Atos dos Apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, da promessa, eles então se tornaram espirituais. Aí que está o revestimento. Uma coisa é você aceitar a Cristo, outra coisa é o revestimento. Depois nós vamos falar sobre a vestimenta e o vestimento e o revestimento, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso aí. Então, voltando aqui, irmãos. Diversidade de operações. Isso aqui aconteceu na Tanakh, de Gênesis a Apocalipse. O que Eliseu fez lá? Quando eles falaram a morte na panela, o que Eliseu fez? Eliseu pega a farinha, joga a farinha na panela, mexe e diz o quê? Pode comer. Isso é diversidade de operações. Diversidade de operações. Dado pelo Espírito de Deus, é um agir diferente de tudo que você já viu. Outro exemplo, quando um menino morre, Eliseu vai orar pelo menino. Como é que Eliseu ora? Irmão, isso é coisa de doido. Eliseu, ele deita em cima do menino, põe a mão em cima da mão do menino, põe a boca na boca do menino. Essa é coisa de doido. E o menino volta à vida. Quando os filhos dos profetas estão lá trabalhando, cortando lenha, tirando madeira, para construírem um lugar melhor para habitar. E aí tem um dos filhos dos profetas que ele leva o machado, o ferro do machado sai do cabo de madeira e cai na água, e afunda. E vai no fundo da água e ele se desespera. Meu Deus, era emprestado. Aí Eliseu chega, o que está acontecendo? Caiu o machado na água e ele era emprestado. Eu tenho que devolver. O que Eliseu faz, irmão? Diversidade de operações. Eliseu pega, quebra lá um pedaço de galho, de árvore, um graveto, joga na água. Você não vê Eliseu orando, você não vê Eliseu fazendo, Deus, faça esse ferro flutuar. Não, irmão. Lá, quando você lê a Tanakh, ela está bem simples. Eliseu pega a madeira, joga na água e o ferro flutuou. Diversidade de operações. Existe essa diversidade de operações hoje no meio do povo de Deus, no meio dos homens e mulheres de Deus? Existe, irmãos. Existe essa diversidade de operações. Você pode, por exemplo, ir em uma família
E naquela família tem uma pessoa lá que é presa pelo vício do cigarro, por exemplo. E aí você pega, a pessoa me dá um cigarro aí, pega o cigarro, quebra todo o cigarro, coloca na água, mexe, ó, toma aí. E a pessoa toma, fala, agora você nunca mais vai fumar em nome de Jesus. Diversidade de operações. O problema é quando você pega essa diversidade de operações e faz dela regra. Deu para entender? A diversidade de operações não é regra. Não é regra. Não quer dizer que funcionou para uma pessoa aqui, vai funcionar para outra ali. Então, quando nós fazemos regra, quando nós fazemos aquilo para todo mundo, a diversidade de operações, ela deixa de ser diversidade de operações para virar feitiçaria, macumbaria. Pega essa rosinha ungida, coloca aí na sua mochila, todo mundo, pega aí uma rosa, todo mundo pega aqui o sabão ungido, pega aqui o bálsamo ungido, pega aqui isso aqui ungido, isso aí já é simpatia, meu irmão, isso aí já vai virar feitiçaria, não, isso aí não, assim não. Agora, a diversidade de operações, entenda, pode alguém ser usado na diversidade de operações? Pode, porque a diversidade de operações é de Deus. Deus, ele dá essa diversidade de operações. Só que você tem que entender que essa diversidade de operações acontece a uma pessoa específica, num lugar específico, para um momento específico. Não é para todo mundo. Para uma pessoa ter uma diversidade, Deus vai te usar de uma maneira. Para outra pessoa, Deus vai te usar de outra maneira. Para outra pessoa, Deus vai te usar de outra maneira. E para outra pessoa, Deus vai te usar de outra maneira. Agora, não é porque eu peguei o cigarro, quebrei na água, a pessoa bebeu, nossa, fui liberta, parei de fumar, fui curada, a irritação da garganta sumiu, os pulmões... Não quer dizer que isso vai servir para todo mundo. A diversidade de operação que Deus te deu para uma pessoa é para aquela pessoa e não para as outras. Quantas vezes você vê na Bíblia que Eliseu subiu em cima do menino para ressuscitar? Quantas vezes? Quantas vezes você vê o Eliseu jogar um graveto na água para resgatar qualquer outra coisa perdida na água? Quantas vezes você vai ver Eliseu realizando ou jogando farinha na panela, jogando farinha em outras coisas também para tirar o mal? Você só vê isso na Bíblia relatada uma vez, diversidade de operações. Então, diversidade de operações não é regra, não é regra. Quando você faz da diversidade de operações regras, você pode correr o risco de estar fazendo feitiçaria. Isso é muito grave. E eu vou dizer para vocês que estão me assistindo aqui, para você que é aluno, existe muito crente feiticeiro por aí. Muito crente feiticeiro. Cuidado, meu irmão. Saiba agir e interagir com o Espírito de Deus de uma maneira atemporal, gloriosa, extraordinária, sem feitiçaria, mas pelo poder da glória e da revelação de Deus. Não quero, irmãos, que acerca do Espírito que sejais ignorantes. Não, aqui, eita, o camarada... Irmão, olha, esses pregadores itinerantes, eu não sou contra. Eu não sou contra. Mas tem pregador itinerante que é o seguinte, ele prega essa mensagem aqui, ó, ele prega aqui. Eu entendo que a mensagem de Deus, ele opera em todos os lugares. Só que esse camarada, ele decora uma mensagem. Decora. Aonde está a diversidade da operação de Deus? A palavra diz, irmão, ó, diversidade, ó, diversidade. Olha aqui, ó, diversidade de ministério. Olha aqui, diversidade de dons, diversidade. Não é uma coisa só, não é único. Quando há uma diversidade, tudo que termina com dade, olha, isso aqui é regra de português, ó, tudo que termina com dade está falando em atitudes, em realizações, em coisas que são feitas, é um trabalho, uma coisa dinâmica que está sendo realizada, que está sendo feita, é dade. Então,
diversidade são diversas coisas que estão acontecendo, diversas coisas, não é uma coisa só não. É diversas coisas, diversas formas, diversas maneiras, não é regra, não é aquilo, não é para um, não é para todo mundo não. Deus vai dar uma diversidade, Deus vai entrar na sua mente, meu irmão. O Espírito de Deus vai agir na sua vida, que você vai ter essa diversidade, vai ter essa visão. Quantas vezes você vê o Jesus mandando um cego se lavar no tanque de Siloé? Quantas vezes? E aí? Quantas vezes? Quantos cegos Jesus falou? Ó, passou lama nos olhos, vai se lavar no tanque de Siloé. Quantos cegos Jesus fez isso? Diversidade de operações. Diversidade de operações. Então, existe diversas formas de Deus operar, mas não é regra. Se for regra, vai acabar virando isso aí obra de feitiçaria. Obra de misticismo. Já vai partir para outro lado. E nós, como cristãos, temos que ter essa diversidade de operação, mas não podemos deixar que isto vire uma regra. Amém? É duro, é difícil. Nós vamos nos aprofundar mais nisso. Mas eu estou dando aqui só uns pontos. Você, como explorador, eu sei que você vai dar uma pesquisada. Você, aluno, que está agora abrindo a sua mente para esta matéria gloriosa de pneumagiologia, não dá tempo de eu te falar tudo, mas você vai abrir a sua mente aí. Diversidade de operações. Só que fala também na diversidade de ministérios. Diversidade de ministério. Então, olha, diversidade de operações foi muito utilizado na Tanakh. Quando Cristo nasceu, no ministério de Cristo, Cristo também se utilizou da diversidade de operações, através do poder da palavra. Ele era cheio do Espírito de Deus. Já falamos sobre isso. Mas Cristo, ao morrer na cruz, ele então dá início a algo glorioso chamado igreja. Igreja. E quando falamos igreja, existem duas dimensões da igreja. Duas dimensões da igreja. Existe a igreja, coletiva. Existe a dimensão da igreja coletiva e existe a dimensão da igreja individual. Então nós temos aqui agora os dons do Espírito, Os dons do Espírito, Dons do Espírito. Os dons do Espírito que é dada para a igreja individual. Os dons do Espírito que é dada para a igreja individual. Eu estou tentando te explicar de uma maneira bem simples, para você entender essa dinâmica dos dons espirituais. Tá? Porque diversidade de operações também é dons espirituais. Nós vamos encontrar outras relações aí de dons espirituais. Tá? Agora temos aqui os dons do Espírito para a igreja individual. E temos, os dons ministérios. Para quê? Para a igreja coletiva. Para a noiva. Para a noiva. Quando nós falamos em noiva, a noiva do Cordeiro, estamos nos referindo à igreja coletiva. Toda vez que nós falamos a noiva do Cordeiro, a conotação da noiva aqui não é para a igreja individual. Porque ou você é noiva, ou você não é noiva. Se você não for noiva, a noiva continua existindo. Deu para entender? A noiva não deixa de existir porque você não é noiva. A noiva sempre vai existir. Vou dar um exemplo. Nós vamos fazer uma matéria
soteriologia, que é a doutrina da salvação. A noiva, ela vai ser salva. E acabou. A noiva não perde a salvação. Mas você, se você deixar de ser noiva, você perde a salvação. Mas a salvação da noiva vai sempre ter. A noiva não perde a salvação. Jesus vem buscar a sua noiva. O noivo vem buscar a sua noiva. E nada do mundo pode mudar isto. Quando eu estou me referindo à noiva, não estou tratando de uma pessoa física. A noiva aqui ela é figurativa. A noiva figura essa coletividade de salvos de todos os lugares que aceitaram a Cristo como Salvador, como seu Senhor. Então ele faz parte dessa coletividade chamada noiva. Deu para entender? Então, quando eu falo igreja, eu me refiro a coletiva e me refiro a individual. Você é a igreja. Individual. Mas você pode deixar de ser igreja? Pode. Você pode. Você é a noiva, mas você pode deixar de ser noiva? Pode. Agora, a igreja coletiva, ela vai deixar de ser igreja? Nunca. Porque se você não estiver na igreja, mas vai ter alguém que vai estar na igreja. E enquanto tiver alguém na igreja, a igreja existe. Então é impossível a igreja deixar de existir. É muito grande isso aí, né? É muito profundo. Vamos ver como às vezes nós arranhamos só a nave, mas as coisas é muito mais profundo do que nós imaginamos. Tá vendo como as coisas é muito mais profunda? Né? Então, você poderá deixar de ser noiva, você poderá deixar de ser igreja, mas a igreja nunca vai deixar de ser igreja e a noiva nunca vai deixar de ser noiva. Então, essa coletiva aqui, esta igreja aqui que é coletiva, ela nunca vai deixar de ser. E esta igreja coletiva, ela está sendo tratada, ela está sendo cuidada, lapidada como um diamante bruto que é preparado para ter mais valor. Então esta igreja Cristo, há diversidade de ministério, mas é o mesmo Senhor. Então Yeshua deixou dons, nós chamamos de dons ministeriais, dons de ministérios, que está lá em em Efésios 4:11. Efésios 4:11. O que está lá? Vamos ver? Olha aqui. Efésios capítulo 4, versículo de número. Eu vou ler o versículo 10. Olha o que diz. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, aquele que desceu, é o mesmo que subiu, é Cristo. E aí no versículo 11 diz, e ele mesmo, ele está falando de Cristo, de Cristo. Cristo, tá? Está falando de Cristo. E ele mesmo, olha aí o texto, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores e mestres, ou mestres e mestres. Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo deu. Para quê? Nós chamamos isso de dons ministeriais. Para que Jesus deu uns para apóstolos? Para que Cristo deu uns para profetas? Para que Cristo deu uns para
profetas? Para que Cristo deu uns para evangelistas? Para que Cristo deu uns para evangelistas, pastores? Para que Cristo deu uns para doutores e mestres? Para quê? Para quê? Versículo 12. Lê lá versículo 12. Ó, vamos colocar aqui. 12. Olha aí. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Então, dentro desta igreja coletiva, dentro da coletividade está a individualidade. Dentro da igreja coletiva está a igreja individual. E essa igreja individual tem que ser aperfeiçoada. Aperfeiçoada. O que é aperfeiçoada? É aquilo que recebe, que é melhorado, recebe melhorias. Que vai sendo aperfeiçoado, vai sendo melhorado, vai ser ampliado, vai sendo engrandecido. Por exemplo, um diamante bruto. Ele é extraído da natureza. Ele é aperfeiçoado a um diamante de grande valor através da lapidação. Então, os dons que Cristo deixa, essa diversidade. Por que é diversidade? Porque não há só uma regra. Mas ele dá aqui cinco distinções desse ministério. 5 distinções. Pastor, por que nós falamos que é ministério? Vamos ler, ó. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, e edificação do corpo de Cristo. Ó. Então aqui, ó, os dons ministeriais que Cristo deixou para a igreja coletiva, para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento para a obra do ministério. O ministério de quem? Dos santos. Para a obra do ministério dos santos. Ministério vem da palavra ministria, de ministrar. Ministério é a atitude, o ato de ministrar. Então, ó, ministérios. Por que ministérios? Porque é a ministração do apóstolo, ministração do profeta, ministração do evangelista, ministração do pastor, ministração do mestre. Há 5 ministrações sobre a igreja, para o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, das ministrações e para edificação do corpo. O corpo não é só um dedo, o corpo não é só um nariz, o corpo não é só uma boca. O corpo, ele é corpo porque tem vários membros. Então aqui a igreja coletiva é comparada a um corpo. Aqui é um corpo. Então, olha aqui, se você sai do corpo, a igreja individual, se não houver uma ministração, se não houver um aperfeiçoamento desta igreja individual, ela vai morrer, meu irmão, vai morrer. Corta um dedo e coloca lá na mesa. E espera uma semana e veja qual que apodrece. Se é o resto do corpo que ficou ou se é o dedo que saiu. O dedo que saiu apodrece, porque quando ele é cortado, desligado do corpo, ele perde todos os nutrientes do corpo, tudo aquilo que o corpo produz para que esse dedo se restabeleça, ele perde, ele fica sozinho, ele não tem ligação com nenhuma vida, ele não é alimentado por sangue, ele não tem regeneração molecular, ele vai apodrecer, meu irmão, porque ele se desgruda do corpo que o edifica. Assim é o indivíduo.
O indivíduo. Se o indivíduo, a igreja individual, primeira igreja individual, você como igreja, então você tem que ter essa ministria na sua vida, através de alguém. Alguém tem que ministrar sobre você. Ué, alguém tem que ministrar sobre você? Cristo vai ministrar a vida espiritual, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas espirituais, mas há muita coisa que nós temos que aprender com os nossos irmãos, muitas coisas. E você vai ver na próxima aula acerca do fruto, que uma pessoa individual é impossível produzir fruto, meu irmão. O indivíduo sozinho não produz fruto. Para produzir fruto, você precisa de coletividade para que o fruto seja produzido. Um indivíduo sozinho não tem como produzir fruto. E nós vamos ver isso na próxima aula. Olha, então os dons do Espírito é para o indivíduo que atua na coletividade e até fora da coletividade. Então, através do dom, você na coletividade ou você sozinho viajando fora da coletividade, os dons fazem a comunhão entre você e Deus, mantém você conectado na mesma fiação. Mas a noiva, a igreja coletiva, você tem que fazer parte do corpo. Nós vamos estudar melhor isso em eclesiologia, tá? Nós vamos fazer eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Nós vamos fazer eclesiologia, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós vamos fazer essas matérias ainda. Então nós vamos abordar esses temas novamente. Então por isso que eu não quero me aprofundar aqui. Quero só que você entenda sobre os dons, não seja ignorante. Existem os dons do Espírito para o indivíduo, existe a diversidade de ministério para a coletividade, existe a diversidade de operações que é para todos. Para todos. A obra do Espírito ela é completa em si. Não deixa pontas soltas. Amém, meus irmãos? Dá para entender? Os irmãos estão me ouvindo? Não estou nem vendo comentário aqui. Os irmãos parece que sumiu de tudo. Ninguém comenta nada. O vídeo tá bom ainda? Tá saindo ou já parou tudo aqui? Não estão me vendo nada. Amém? Ó, então vamos lá. Então você tem que separar isso aí. Vamos dar uma separada aqui. Nós podemos entender melhor agora. Então você tem que entender sobre a questão dos dons. Então existem os dons do Espírito, dons ministério e o dom de Deus através da diversidade de operações. Então aqui, irmãos, acerca dos dons espirituais, nós temos, são três classes, né? Nós temos aí os dons que são os dons que trazem a revelação, ó. Então vamos colocar aqui, ó, dons. Aqui é os dons espirituais. Então eu estou falando aqui dos dons para o indivíduo, individual, que é dado pelo Espírito. E o Espírito Santo dá a cada um como ele quer, diz a palavra de Deus, para aquilo que for útil. Então não é você que escolhe qual dom você quer. O Espírito Santo vai dar para você, vai distribuir na sua vida, vai usar em você o dom para aquilo que for útil. Então vamos ver isso aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Ó. Vamos lá. Olha aqui. Para aquilo que for útil, né? Olha aí. Versículo do capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Estamos em 1 Coríntios 12, que não estou falando do dom. Deixa eu me perder aqui não. Espera aí. 1 Coríntios 12. Vamos ler aqui o 7, do 7 ao 11. Então vamos ver aqui. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Para nós fecharmos isso aqui.
A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo não vai dar algo para você para ser inútil. É para o que for útil. Consegue entender isso? Para o que for útil. Então vamos lá, ó. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua. Então vamos por aqui. Vamos seguir a sequência aqui. Palavra de sabedoria, palavra da ciência. Ó, vamos lá. Palavra, sabedoria. Palavra de sabedoria. Palavra da ciência. Fé. Palavra. Ciência. Fé. Fé. Né? Fé. Dons de curar. Fé, cura. Cura, milagre, profecia, milagre, profecia, milagre, profecia, discernimento de espírito, discernimento de espírito. Discernimento de espírito, o que mais aqui? Discernimento de espírito. Variedade de língua. Variedade. Línguas. E interpretação. Línguas. Tá? 3, 6, 9. Olha aí. Então, essas são as manifestações que o Espírito dá a cada um para o que for útil. Aqui a igreja, ó, igreja, vou pôr aqui, ó. Igreja individual. A igreja individual. Você como igreja. Então o Espírito Santo, ele está em você, ele entra em você para te fazer de novo, fazer uma regeneração na tua vida, trazer comunhão de volta com Cristo. E agora ele vai distribuir dons, tá? Essas dádivas, dom é dádiva, presente, aptidão, maneira de agir. Então, tem aqui, ó, ele vai dar essas dádivas, que são presentes. Então, ele vai te dar essa dádiva para o que for útil. Para que for útil. Útil. Então, ele não vai te dar ou vai manifestar um dom na sua vida para ser inútil. O texto é bem claro. Ele dá a cada um como ele quer para o que for útil. Então, quem te entrega é o Espírito Santo. O Espírito Santo chega para você, toma esse canetão, escreve aí. Ó, isso aqui é para você, meu irmão. Isso aqui é para você, meu querido. Ó, aqui é para você. Isso aqui é para você. Não, você vai se dar melhor com isso aqui. Não, na sua vida... O que Deus quer fazer, você vai usar isso aqui. O Espírito Santo, ele é perfeito. Então ele sabe o que ele te dá. Se ele te deu, meu irmão, você tem que entender. Não vai dar para nós estudarmos hoje cada uma dessas operações aqui, dessas manifestações que são gloriosas. Gloriosas. Eu não estou nem entrando no original grego, não estou nem falando no hebraico, porque não dá tempo. Nós precisamos de muito tempo para falar sobre isso aqui. Então, como não vai dar tempo, eu quero que você procure assimilar esses dons. Ó, esses dons do Espírito, primeira coisa,
É para salvar vidas. Pronto. São ferramentas que Deus te dá para alcançar vidas. Tá? Outra coisa, não existe dom da revelação. Não tem dom da revelação. A revelação não é um dom. O que existe são dons que trazem a revelação. É uma categoria. Tá? Então, revelação é uma categoria de dons que trazem a revelação. Por exemplo, aqui, eu vou falar para você aqui, deixa eu dar uma dividida. Revelação, sabedoria, palavra da ciência e o discernimento. Discernimento é isso aqui, Essas três aqui, vou fazer bem aqui, Esses três trazem uma revelação. Ok? Então, a palavra da sabedoria, ela traz uma revelação. A palavra da ciência traz a revelação. E o discernimento do Espírito está dentro desse grupo de dons que trazem a revelação. Então, anota aí. Aí depois nós temos aqui os dons de poder. Que é fé, cura e operação de milagres. Aqui, vou colocar aqui, Que são dons de poder. E revelação. E aqui poder. Então são três grupos de dons e poder. E aí temos aqui, profecia, línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso aqui são chamados de, aqui são verbais. São dons verbais. Ou seja, profecia, variedade de língua e interpretação de línguas são dons verbais. Tá? Fé, cura e milagre são dons de poder, que manifestam poder. Eles manifestam através do poder. Aqui se manifesta através do verbo, da palavra. E a palavra de sabedoria, ciência e discernimento manifesta e trazem revelação. Então, o dom de revelação não existe. Tá? Nessa configuração de dons que são entregues pelo Espírito, segundo a revelação da palavra de Deus dada para Paulo, quando escreve esta primeira carta aos Coríntios, aos irmãos de Coríntios. Então ele fala desses dons, ok? Então são 9 manifestações que são entregues para o que for útil. São entregues aqui para você, para o que for útil. Olha aqui, vou colocar aqui, você, indivíduo. E aí você vai usar esses dons que é dado ao indivíduo, você vai usar no corpo de Cristo, fora do corpo de Cristo, aonde você estiver, você vai se utilizar destes dons para ganhar almas, para trazer vidas, para manifestar o poder e a glória de Deus, para trazer a manifestação deste Deus. Ide em meu nome e operai milagres, cura, maravilha, prodígios, sinais, e todos entenderão que eu os enviei, pois eu me manifestarei no poder, no revestimento, no mover, na manifestação do Espírito de Deus que está em vós. Então, quando você sai como igreja individual e faz uso desses dons espirituais, você atinge as pessoas e são ferramentas para trazerem elas para Cristo e ao esclarecimento da palavra. Então você vai se utilizar desses dons, tá? Então, primeiro ponto, para salvar vidas. Segundo ponto, os dons não
salva você. Ok? Os dons, essas ferramentas, ela não te salva, ela não serve para você, ela não serve para te salvar. Tá? Assim como uma enxada não serve para você carpinar você mesmo, serve para você carpinar o terreno, serve para você limpar o terreno, mas não limpa você. Então, esses dons que você tem não te garante a salvação, porque esse dom que você tem não é para você, mas é para você usar para atingir as vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ok? Não salva. Assim como o dom ministerial, que é dada para aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, também não salva o indivíduo. Só tem uma coisa que salva você, que você pode produzir para a sua salvação. É isso aqui, ó. Ó. Fruto. Então entenda, meu querido, meu amado, você que está conosco aí, fazendo essa teologia básica, não estamos nos aprofundando. Entenda que o fruto você produz para a sua salvação, mas os dons espirituais você se utiliza para a salvação daqueles que lhe ouvem, daqueles que necessitam se achegar a Cristo, e através destas ferramentas eles reconhecerão o poder e a glória de Deus. Como não dizer que Daniel, através da palavra da sabedoria, Salomão também, através da palavra da sabedoria, não trouxe o reconhecimento de Deus para um povo? Como não dizer que a palavra da ciência, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, o primeiro Bluetooth sem fio da face da história, ele se conecta à mente de Nabucodonosor, lê o que está na mente de Nabucodonosor, explica, fala do sonho, explica o sonho, e como não dizer que foi usado esse dom para ganhar Nabucodonosor e toda aquela cúpula para demonstrar que Deus é Deus. Então, os dons espirituais que o Espírito Santo lhe entrega são ferramentas que você deve usar, que você deve fazer uso para que o nome do Senhor seja exaltado em toda a terra e para que vidas sejam alcançadas, tá? Então, não te salva. Ah, eu profetizo, eu estou salvo. Ah, eu falo língua estranha, eu já estou no céu. Ah, meu irmão, vai nessa não, hein? Não vai nessa não, porque tem gente que não produz fruto. Ele fica só na manifestação do Espírito e acha que está salvo. Lembre-se do que Jesus disse. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos e operamos milagres. Em teu nome profetizamos, fizemos milagres, expulsamos o demônio porque tínhamos discernimento do Espírito. E o que Jesus vai responder para eles? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Olha, como é que uma pessoa que profetizava e Deus não conhece? Como que uma pessoa que falava em línguas e Deus não conhece? Como uma pessoa que expulsava demônio no nome de Jesus, e Jesus disse que vai dizer naquele dia que não o conhece, porque ele achou que os dons espirituais que são entregues para a igreja individual o salvaria, e não produziu frutos dignos de arrependimento e nem frutos dignos para a salvação. Então, meu irmão, antes de falar em língua, produza fruto. Entenda, os dons é para você ganhar almas e refletir a Cristo para aqueles que ouvem, mas o fruto é para você. Toda vez que você produz o fruto, você está produzindo para a sua salvação.
E Jesus, ele está procurando nas figueiras, ele está procurando fruto. E aquela que ele não acha, ela será seca e lançada no fogo. Deus abençoe sua vida. Não vai dar tempo de nós falarmos de um por um aqui, tá? Mas matérias futuras nós vamos abordar. Amanhã nós vamos ter a nossa última aula de pneumagiologia. Vamos falar acerca do fruto do Espírito. Não perca, é coisa gloriosa. Então amanhã, às 8 horas, estaremos de novo aqui para falar com você e trazer essa revelação da palavra para que Cristo cresça e que nós possamos diminuir cada vez mais na presença de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, viu? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nossa irmã Raquel, Deus abençoe. Nossa irmã Quitéria, Deus abençoe. Hoje a aula fluiu normalmente, né? Os irmãos viram que a aula fluiu normalmente, não travou. Esse problema que travou aí, irmãos, não é problema do computador, né? Os irmãos, eu uso meu celular como câmera para captar as imagens. E tem aquele celular, aquela procura automática do Google, eu tenho que desligar do meu. Então, conforme eu estou falando com vocês, ele fica querendo procurar as coisas na internet, no Google, e eu tenho que desativar isso, né? Mas na próxima vez nós iremos desativar, não teremos problema. Deus abençoe os irmãos e que os irmãos possam estar amanhã nessa próxima aula e encerramos aí a pneumagiologia e estaremos enviando a prova para os amados. Deus abençoe sua vida. Continue conosco e até a nossa próxima aula aí. Deus abençoe.